fica bem. Então, isso aqui está errado. Um excesso de bichinhos num espaço super pequeno, o que a gente vê em lojas, e às vezes vê pessoas tendo animais assim. A pessoa diz que, assim, às vezes realmente a pessoa gosta dos bichinhos, mas ela não tem o conhecimento, né, de que isso é maus tratos, isso está deixando esses bichinhos estressados, não está legal viver assim numa quantidade tão grande de animais num espaço tão pequeno. Isso não pode acontecer. E tem absurdos assim, a pessoa além de botar numa gaiola, essas gaiolas de madeira e tudo, ela não limpa, o bichinho vai fazendo cocô e vai ficando uma nojeira, faz cocô em cima da própria comida. Então tem pessoas que não têm noção de higiene ou tem a ave lá para ouvir ela cantar e não está mais nem aí com mais nada, né? Se há uma ave que vive numa situação dessa, não canta por muito tempo porque adoece e morre, né? Aí a pessoa compra outra e põe lá dentro. Então, higiene é fundamental, né? Isso aqui é absurdo e pode ser absurdo, mas acontece. Espécies predadoras, né? Tomar muito cuidado. Tem gente que acha que sim, que gato pode conviver com passarinho, mas eu tenho restrições, eu já vi muito acidente, existe um instinto natural, né? E às vezes até sem querer, até numa brincadeira mais brutinha ali do gato com a ave, acontecem acidentes. Eu tenho certas restrições, embora a gente veja, até pela internet tem bastante, né? A ave brincando com o gato, o passarinho com o gato, mas tem que ser bem atento em relação a isso, porque eu já vi muito acidente. Os gaviões também, tá? Os gaviões, eles pulam na gaiola, eles enfiam a garra no meio das grades, e eu já vi ave sendo agredida por gavião através da grade da gaiola. Então, dependendo de onde é a região, tem que tomar um pouco de atenção com isso. Aqui é um procedimento de coleta de material para fazer o DNA e sexagem de algumas espécies. Então, tem espécies que existe diferença entre os sexos, né? Que a gente olha para a ave e já sabe se é macho ou se é fêmea. E tem espécies que a gente olha e não tem como saber. E aí, existe hoje em dia provas de DNA que podem ser feitas ou com uma gotinha de sangue, que geralmente a gente tira aqui da unha, corta a unha no lugar que ela sangra um pouquinho e põe num papelzinho absorvente, manda para o laboratório, ou arranca algumas peninhas, porque no interior aqui da pena, na região que ela é arrancada, tem também material com DNA para eles fazerem exame de sexagem. Então, aqui uma diferença, no periquito australiano, essa região aqui da carúncula, que chama, onde tem aqui a abertura da nasal dele, no macho ela pode ficar assim, azulzinha, né? E na fêmea já não. E essa pode ser uma forma de diferenciar essas aves. Assim como nos calopsitas, quando a calopsita tem esse padrão aqui, né? Porque tem a calopsita que é toda amarelinha, toda branquinha, já não dá para ver. Esses aqui que tem a carinha desse jeito, o macho tem essas cores mais vivas aqui, tá? E a fêmea tem a cauda interna listadinha e o macho não, como a gente vê aqui. Então, essas são algumas diferenças, só de exemplo, né, que às vezes dá para, se não diferenciar com certeza, suspeitar, né? Olha, esse padrão aqui está parecendo mais de ser um machinho, uma fêmea, mas a maioria das espécies de psitacídeos é só por DNA. Os passeriformes, dependendo da espécie, dá para diferenciar, outras não. Essa aqui, por exemplo,
o macho vai ter uma tendência de ter essa crista mais bonita, essas manchas aqui mais vivas, de cor mais viva, mas nem sempre é assim, né? E a fêmea bota ovo, então se ela botar ovo, a gente já fica sabendo. Os machos têm os testículos dentro da barriguinha, são 2 testículos, e as fêmeas têm um ovário lá dentro da barriguinha, só um ovário, não tem 2, onde nasce o ovinho vai formando aqui, vai formando, chega na cloaca e é expulso pela cloaca. Então, essa também foi uma forma que muitas vezes se usou para sexar. É possível anestesiar e colocar um otoscópio pela barriguinha, faz um cortinho e olha lá dentro para ver se tem os testículos, mas isso era antigamente. Agora é feito DNA. Aqui a parte anatômica das aves, né? Algumas aves, não são todas, têm o papo, né? Onde ela vai, geralmente as que comem grão, né? Geralmente não. As aves que comem grão têm o papo, né? Elas vão comendo e vão juntando o grãozinho ali no papo e depois isso fica acumulado ali e depois desce e vem para a moela, que a moela é o estômago muscular, e então elas não têm dentes, né? Então, o que acontece? Geralmente elas comem uma pedrinha e a moela tritura, então, a comida usando as pedrinhas como se fossem dentezinhos, tá? Aqui tem, um pouco antes da moela, tem um estômago químico com enzimas, que a gente já conversou sobre a digestão, e depois entra no intestino, né? Um intestino que geralmente não é muito longo, forma as fezes, e aqui essa região chamada cloaca, que é lá no finalzinho, né, recebe também a urina, por uma outra via, né, aqui estão os rins, né, os rins formam a urina, já deposita a urina aqui também, e geralmente sai fezes e urina ao mesmo tempo, quando a ave faz o cocôzinho dela. Aqui mostra uma particularidade do grupo das aves, que é o formato do bico, né? E o formato do bico é um indicador do tipo de alimentação, né? Das adaptações das aves, tá? Então, os animaizinhos insetivos geralmente têm esse biquinho pequenininho, assim, são capazes de, em voo, capturar o inseto. O pica-pau, que tem já o bico grande, ó, para bicar dentro do tronco. Aqui é o pelicano, né, que ele usa essa bolsa aqui para ajudar ele como se fosse uma rede de pesca. Esse já é um bico de um pássaro mais grosso, mais forte, que ele come grãos. E assim né? Os tucanos comem frutas. Aqui os urubus têm um bico próprio para cortar a carne. As aves que pescam, né, na água. Enfim, os estudiosos de aves, olhando a ave de longe com o binóculo, só de ver o formato do bico, ele já vai ter uma ideia de que grupo que é essa ave. Então, aqui é uma curiosidade para vocês. E, da mesma forma, os pés, né? Cada ave, as patinhas, né? Tem diferenças enormes. Então, é por isso que uma pessoa que conhece a ave, olhou o pé da ave, já sabe que grupo de ave que é. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o pé dos psitacídeos, são aves que têm dois dedinhos para frente e 2 para trás. Então, ele sobe, né, trepa nas coisas. São aves que trepam nas árvores. Os patos, evidentemente, né, de nadador. As galinhas são que sabem correr. Os passarinhos que empoleram. As aves, as rapinantes, né, que caçam, né, que pegam a presa voando e vai voando. São alguns exemplos aí de aves
e algumas diferenças entre espécies que detalhes do corpo podem dizer de que grupo, falar alguma coisa sobre os hábitos daquele animal que a biologia pode explicar. Aqui é bem interessante para saber um pouquinho a diferença do sistema pulmonar das aves, tá? Eu vou explicar aqui, ó. Aqui a ave respirou pelo nariz, entrou pela traqueia. As aves que fazem, né, o som das aves é porque tem uma estrutura na traqueia como se fosse uma espécie de apito especial. Esse apito, então, quando a ave solta o ar, essa região é que vai fazer aquele som de ave cantando. O nome disso é siringe, né? Aqui está em inglês, é a siringe. Muito bem, por isso que quando a ave tem uma infecção respiratória, essa estrutura pode ficar alterada e a ave não cantar mais direito. Então a ave passa, o ar vem entrando, passa por essa região aqui, e essa região aqui é do pulmão. Só que o pulmão da ave, diferente do mamífero, que quando a gente respira, o pulmão incha, o da ave não, ele não incha, o ar só passa no meio dele, ele não incha, o ar passa e dele vai para os sacos aéreos. Então tem um saco aéreo aqui, ó, abdominal, aqui tem, desculpa, os pulmões estão aqui, eu me confundi, tá? Então aqui que eu estou falando, vem a traqueia, os brônquios, tá? Desculpa, eu me confundi, aqui é o osso do peito, não tem nada a ver. Então, aqui, olha, o ar está passando e aqui está o pulmão embaixo. E aí, o pulmão, ele não incha. O ar passa nele, faz a troca de oxigênio por gás carbônico e o ar vai para os sacos aéreos. Então, tem uns sacos aéreos aqui, tem uns sacos aéreos aqui, outro aqui. E aqui está mostrando essa parte que eu me confundi, na verdade, é o osso, né, aquele osso do peito da ave, e por aqui o caminho do ar vem também por aqueles sacos aéreos pneumáticos dos ossos, tá? Aqui no caso do osso da asa, do húmero da asa, e por cá vem pro fêmur também, lá na perna, também, tá bom? E aí o que acontece? O ar entrou aqui dentro, depois a ave, quando vai expirar, esse ar sai daqui e passa de novo pelo pulmão. E essa é uma grande diferença. Então, uma respiração vale por duas, porque ela vai quando passa, o ar passa a primeira vez pelo pulmão e depois quando volta passa pelo pulmão de novo e tem duas vezes as trocas de oxigênio por gás carbônico ocorrem em duas oportunidades, vamos dizer assim. Isso que torna o sistema respiratório da ave tão eficaz e que permite e ajuda ela a voar, né, a ficar batendo as asas por muito tempo, esse tipo de coisa. Aqui, dando um detalhe da siringe, como eu falei, como se fosse um apitinho, né, que quando o ar passa de volta, sopra o apito e aí tem todas essas tipos diferentes de cantos lindos que as aves são capazes de fazer, graças a esse instrumento que elas têm ali. Aqui uma imagem do osso, chamado osso pneumático. Então, o osso ele é oco, assim como a gente está vendo aqui. Ele tem essas câmaras e o ar entra aqui, né? E depois volta para o pulmão. Isso faz com que esses ossos sejam mais leves, sejam bastante resistentes, porque eles não são tão duros. Então, o osso duro, se ele bate forte, ele quebra. Quando o osso é um pouquinho mais mole, ele é como se fosse uma borrachinha, ele tem mais dificuldade de quebrar. Aqui mostrando as penas, né? Um detalhe, por que você pega a pena e faz assim com ela, balança ela assim, e ela fica bonitinha, né? Fica bem feitinha, porque se você colocar essas cerdas, né? Essa área aqui que são chamadas de barbas, né? Mas são essas cerdazinhas aqui, no microscópio você vai ver que elas são todas entrelaçadas uma na outra, igual a gente vê aqui, ó, numa imagem aumentada, existe um entrelaçamento ali delas,
que dá a estrutura que ela fica firme, e é por isso que a ave bate a asa e consegue voar, porque as suas penas formam aí essa teia firme das penas. Aqui é o corte de pena, não interessa aqui agora. Vamos mostrar um pouquinho a contenção das aves. Então, a contenção das aves deve ser muito cuidadosa, porque a ave não pode ter problemas respiratórios ou cardíacos que pode levar ela a morrer. Ela não pode se estressar demais durante a contenção, e elas ficam estressadas. Então, se ela estiver doente e estressada, pode ser perigoso conter. Mas se a ave estiver saudável, a maioria delas vai permitir aceitar uma contenção rápida, desde que seja feita de forma correta. Então, assim, primeira coisa importantíssima, a ave, para conseguir trazer o ar, passar lá para os sacos aéreos e depois voltar, ela tem que fazer um movimento com essa área do peito. Ó. Ela tem que fazer esse movimento de respiração. Então, se a gente pegar a ave e abraçar a mão aqui no peito dela, a gente mata ela sufocada, ela não consegue respirar. Então, a ave deve ser contida aqui por essa região da cabeça, não está apertando, aqui não está apertando o pescoço, viu? Ele está segurando nesses ossos que tem aqui, ó, do lado de cá do bico e do outro lado. Está segurando assim. Ops. Assim, em pinça. Né? E não pode comprimir o pescoço também, não. E segurar essa região aqui embaixo, onde ele está pegando as duas perninhas e está pegando também a asa de cá e a asa de lá, para a ave não ficar se batendo as asas. E mantendo a cabeça para cima, o que também facilita essa ave de respirar. Tá? Não é bom ficar com ela deitada, nem com a cabeça para baixo. E sim, porque aí você evita que as vísceras aqui da barriguinha dela, lembrando que a ave ela não tem diafragma, ela não tem aquele músculo que separa o que está aqui do pulmão. Então, se deitar ou virar ela, os intestinos, as coisas vêm para cá comprimir a região do peito. Tá? Então, ela tem que ficar em pé, na posição em pé, segura desse jeito aqui. O passeriforme, também, de preferência com a cabeça para cima, pode ser contido com uma mão só, sendo que um dedo vem de um lado, outro do outro, né? A cabecinha fica, então, aqui no meio desses dois dedos, e você só tem que saber a força para não enforcar e também não deixar a ave escapar, né? Mas isso é treinamento. E, às vezes, então, se for preciso, com o dedinho, dá para segurar aqui embaixo. Nunca pode comprimir essa área aqui, nunca. Elas param de respirar e morrem, tá? Então, o gavião também, ó. O gavião, você vê, ele não está nem segurando a cabeça, porque os gaviões, por incrível que pareça, eles não tendem a bicar. O que eles fazem é agarrar com os pés, com as unhas dos pés, essa é a defesa deles. Então, geralmente, segurando só pelas pernas, como a gente está vendo ali, eles já ficam fazendo, ameaçando assim, mas não tendem a não bicar. Psitacídeos bicam e bicam muito forte, né? A arara pode arrancar um dedo da gente, então, às vezes, essas luvas ajudam bastante, às vezes atrapalham, né? Porque a gente acaba perdendo o tato, né? Então, tem que ter a prática de segurar de modo a não machucar a ave. Essa redinha com aro aqui é chamada, o nome dela é puçal ou passaguá, é bastante útil para trabalhar com animais silvestres, no caso de uma ave escapar, a gente tentar capturar ela sem machucar ela. E dentro do consultório é pior que gato, a gente tem que fechar tudo mesmo, qualquer aberturazinha quando vai mexer com qualquer um desses animais,
para, se ele escapar da mão da gente, não sair voando e perder o paciente, tá? E aqui a gente já começa a falar um pouquinho sobre as vias de administração, e a gente vai continuar no próximo bloco. Até mais.